Oi, Ai, tudo bem? querida, tudo bem? Adoro azul. Podia ter, se eu soubesse, teria botado azul pra gente estar combinando agora. Vocês Gabi, estão me você... ouvindo? Prazer meu. Eu acredito que tá tudo certo. Eu tô te ouvindo perfeitamente, assim. Não sei se alguém pode falar alguma coisa, se tá dando pra ouvir, se tá com algum problema. Pra mim, tá tudo certo. Beleza. Gabi, se apresente, fale sobre você, meu amor. Falo. Bom, meu nome é Gabriela Palma, xará aí da Gabi. Eu sou muitas coisas dentro desse mercado do turismo, mas basicamente eu sou empreendedora. Eu tenho uma agência de turismo aqui no Rio de Janeiro, que é a Sou Mais Carioca, onde a gente desenvolve roteiros voltados para os moradores, né, da cidade. O que não significa que os turistas nacionais e internacionais não se juntem, pelo contrário, isso faz com que é mais um atrativo, né, para essas pessoas. Eu sou professora no Senac Rio, no curso técnico de guia de turismo. Sou palestrante, enfim, sou mentora, sou muitas coisas. Eu vi que tu vai YouTuber, fazer uma mentoria agora muitas também, coisas. né? Hã? Eu vi teu post, teus stories hoje, que tu vai fazer uma mentoria. Quero que tu fale depois um pouquinho mais sobre isso, tá? Vou. Depois. Vai começar na semana que vem as inscrições para mentoria. Mas o que eu sempre falo é que assim, eu sou muitas coisas dentro do mercado, mas dentro dessas muitas coisas que eu faço, eu compartilho conhecimento, independente do que eu seja. Eu sou guia de turismo também, esqueci desse detalhe. Sim. Então, tudo que eu faço, eu estou compartilhando algum tipo de conhecimento, seja dando uma aula, seja dando uma palestra, ou dentro da minha empresa, gerindo, ou fazendo um guiamento na rua, né? Sim. Uhum. E quanto tempo já tu tá no turismo? Quantos anos já? Sempre foi tua profissão ou... Não, eu era consultora empresarial, eu trabalhava numa multinacional como consultora, trabalhava com projetos de TI, tipo, nada a ver comigo, usava salto alto, bolsinhas aqui a tiracolo. E há 5 anos atrás eu migrei para esse mercado, que é o mercado de turismo. Então eu Sim. tô dentro desse mercado há 5 anos. Uhum. E tu começou daí como guia ou já foi assim, tendo a ideia de abrir a Sou Mais Carioca? Como que foi assim? O que veio primeiro? Então, a Guia e a Sou Mais Carioca, elas vieram em paralelo, porque a Sou Mais Carioca, ela nasceu dentro de sala de aula, quando eu estava fazendo o curso técnico de guia de turismo há 5 anos atrás. Então, ao mesmo tempo que eu tenho de mercado, é o mesmo tempo que a Sou Mais Carioca tem de vida, né? Que são 5 anos. Então, as coisas nasceram ali em paralelo. E aí, ao longo do tempo, eu fui aperfeiçoando o que eu, né, tive de conhecimento dentro desse mundo da consultoria, que são projetos, cronogramas, tipo, como colocar as coisas mais em ordem, porque às vezes a galera que trabalha com turismo fica meio perdido, né? Então, o fato da minha formação ser administração, graduação, né? E eu tenho uma pós-graduação em gestão empresarial, então isso me ajuda nas tomadas de decisão, isso me ajuda a pensar em ferramentas que eu posso aplicar também na minha empresa de turismo. E às vezes as pessoas não têm, tipo, esse background. E aí Sim. fica uma galera meio barata tonta, meio correndo atrás do rabo, então fica meio complicado mesmo, né? Mas tem me ajudado bastante, né? O fato de eu já ter tido ou ter passado por outras coisas na minha vida. Sim, sim. E sobre os roteiros que tu faz, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente entender. Inclusive, a Sou Mais Carioca já começou fazendo roteiros para os moradores, esse era o teu objetivo inicial da agência? Ou foi vendo a demanda, assim, e foi construindo a partir daí? Como que foi? Não, a gente já começou fazendo roteiros para os moradores, porque, né, 5 anos atrás a gente identificou que tinham grupos de walking tour, que basicamente o que a gente faz é o walking tour, que é esse turismo caminhando, né? Mas que eles não focavam no brasileiro, no morador da cidade do Rio de Janeiro, e era basicamente para o turista estrangeiro. E aí a gente olhou para um mercado que tinha muito potencial, que era esse turismo interno, né? O que a gente chama, que é esse morador sendo reconhecido como um potencial cliente.
e o que começou a fazer muito sentido pra gente, porque era uma fatia de mercado que ninguém queria pegar. Porque a galera achava, isso aí não dá dinheiro, vocês estão malucos, trabalhar para brasileiro, fazer tour para carioca, vocês estão viajando, vocês não vão para frente. E a gente já está há 5 anos aí, e já desenvolvemos mais de 150 roteiros, e são roteiros diferentes, né? Roteiros que saem da obviedade da cidade do Rio de Janeiro. Então, você não vai ver na Sou Mais Carioca um roteiro para o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar de uma forma normal, tomando um bondinho. Você vai ver subindo de trilha, por exemplo, né? Você vai ver roteiros como bairros do subúrbio do Rio de Janeiro, como Madureira, Marechal Hermes, Bangu, na Zona Oeste. E a gente gosta dessa valorização da cidade para mostrar para esses moradores que essa cidade ela precisa ser ocupada, né? Pela gente mesmo. E a gente não como vou dizer, a gente não é incentivado a conhecer muito da nossa história, né? A gente é incentivado a conhecer muito a história do outro. E aí a gente começou a pensar nesse quesito. Então já são mais de 150 roteiros. A gente pega o Rio de Janeiro como um todo, Zona Norte, Zona Sul, Centro, Niterói, Baixada Fluminense, Zona Oeste. E hoje na equipe são 24 guias de turismo que a gente tem, que trabalha com a gente, né? Eu falo que não trabalha pra gente, trabalha com a gente. Sim, todo mundo conectado. Eu vou te falar que eu fui pro Rio já, acho que umas 2, 3 vezes. E eu não conheço o Pão de Açúcar e não conheço Cristo. Não fui. Olha aí. Não fui. Eu fazia um roteiro mais meu, assim, na época eu não tava buscando muita coisa, até foi com um orçamento bem baixo, então não tava fazendo nada de coisa muito turística, assim. E já deu pra ter uma experiência bem diferente, assim, só não indo nesses pontos turísticos, né, já deu pra ver um pouquinho melhor como que é a cidade mesmo, né. E então eu queria que tu falasse também sobre toda essa... porque eu já vi, né, o teu TED Talk, as palestras que tu faz, o que tu fala sobre o assunto, mas muitas pessoas às vezes não sabem, né, não conhecem. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa tua visão de abraçar, né, o morador local e valorizar tudo que a cidade tem para oferecer. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Hoje, né, com a questão da pandemia de Covid-19, tem se batido muito nessa tecla de que o turismo local, o turismo interno, ele vai ser mais valorizado, pode-se dizer assim, né, nesse pós-pandemia, já que as coisas já estão começando a reabrir. Só que eu venho falando isso, tipo, há 5 anos atrás. E é importante ver que, tipo, há 5 anos atrás eu já estava falando em turismo interno, em valorizar esse cidadão, né, como um potencial consumidor de turismo. E aí, quando eu falo isso, é movimentando essa economia mesmo local. Então, se eu faço um walking tour para a Pequena África, por exemplo, que é ali na região da Gamboa, né, da Saúde, para Samauá, Pedra do Sal por ali, eu tenho vários bares que são ótimos restaurantes ali no entorno. Então, essa pessoa que talvez nunca iria para aquela área da cidade, que ainda é centro da cidade, né? Mas, enfim, ela não viria sozinha. Então, fica mais complicado. E a gente fazendo com que essa pessoa vá com a gente, ela consegue ver aí o restaurante, ela consegue identificar que tem opções de lazer naquele lugar. Né? E aí é diferente do turista, porque o turista ele só vai naquele restaurante uma vez. Esse morador, ele pode voltar, né? Claro. Então, imagina que melhor coisa do mundo, melhor dos mundos. Acaba virando um cliente constante, vira uma cadeia. Exatamente. Inclusive, quando Exatamente. for indicar para outras pessoas, vai indicar também porque tem a experiência de estar, não é simplesmente porque é um local turístico, o que é o melhor da cidade. Às vezes, quando nos perguntam, o que tem de bom para fazer na tua cidade? Muita gente fala realmente, né, o que tá, o boom, o que todo mundo vai, o melhor lugar, não sei o que tem o melhor atendimento. Às vezes não é o que importa também, né? Às vezes tem pode ser que sim, importa, né? Todo tem o sucesso que tem, mas olha o significado, né, que tem nesses lugares mais característicos mesmo. Então, sim, com certeza.
E é o que você falou, assim, não é que a gente não ache o Cristo Redentor, ou o Pão de Açúcar, ou Copacabana, que a gente não acha importante. Sim. São atrativos importantes que devem ser visitados. Mas quando a gente fala de morador, né, daquele local, várias pessoas, primeiro, nunca foram no Pão de Açúcar e no Cristo, mas por um outro questionamento, pelo preço desse valor desse ingresso, né? Pela falta de mobilidade de como chegar naquele lugar. Porque a maioria das pessoas, por exemplo, mora no subúrbio dos nossos clientes da Sou Mais Carioca, moram na zona norte do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Para você chegar na Urca, que é onde fica o Pão de Açúcar, ela vai precisar pegar no mínimo aí o ônibus até a principal central de ônibus da cidade dela. Depois ela vai ter que talvez pegar um trem e pegar mais um ônibus para Urca, né? E aí você, né, você tem 3 modais aí, no mínimo. E aí, como faz para uma família de 4 pessoas gastar esse dinheiro da passagem e depois ainda gastar com o ingresso, que é quase R$ 100? Não tem condição. Né? Então, a gente assim, a gente gosta de, quando a gente faz o Morro da Urca, né, que é aquela primeira parada do bondinho, do Pão de Açúcar, a gente sobe de trilha porque é gratuito. E aí o nosso guiamento custa R$ 20. Então, assim, pô, R$ 20 já dá para pagar. E a gente ainda bota criança pagando meia. E se for 4, 5 anos, nem paga. Que é para justamente essa família conseguir ir, pelo menos ter aquela mesma visão do que aquele turista está tendo quando chega no Morro da Urca, sabe? Então a gente quer proporcionar esse tipo de experiência para esse morador também. E é uma questão de potencial. A gente está falando aqui de turismo como, né, como potência, como mercado em potencial. E se vocês olharem com mais cuidado, com mais carinho para esse morador e ver esse morador como um potencial cliente, as coisas melhoram um pouco mais, porque aí você não depende tanto de alta temporada, você não depende tanto, né, de ano novo, carnaval e tudo mais. Você tem uma constância nessa sazonalidade, porque existe a sazonalidade, a gente sabe. Mas se você mantém uma constância trabalhando com esse turismo local e eventualmente trabalhando com esse turista nacional e internacional, beleza, né? A coisa melhora um pouco. Aqui eu moro numa cidade, não sei se tu conhece aqui as praias da região aqui de Santa Catarina, tu já veio mais para o sul. Já fui, amei Santa Catarina. E eu moro em Garopaba, eu sou gaúcha, mas eu moro em Garopaba. E aqui é uma cidade turística, né? É uma cidade sazonal, porque é uma cidade muito pequena. A gente tem uma média de 20 mil habitantes durante o ano e tal. E no verão, que daí como tem praias muito bonitas aqui, tem toda a questão da natureza e tal, tem muitos lugares de hospedagem. Vai ser lá para 120, quase 150 mil. Então, muda bastante, assim. Só que acabou o verão, acabou o carnaval aqui, a cidade morre, sabe? Depois aí tem Páscoa e depois tem outros feriados. Tem feriado de 7 de setembro, 20 de setembro do Rio Grande do Sul, tem feriados do Paraná e feriados do Rio Grande do Sul que acaba atraindo esse público, né? Porque como é fácil de vir de carro desses estados, então a gente acaba recebendo esse público. E depois aí só feriados de novembro ali, deu o verão, depois do Natal. Depois do Natal começa o movimento de novo. E assim, a gente que mora aqui, muitas pessoas têm o interesse de vir até morar e se desenvolver aqui na cidade, mas não... parece que a cidade ela não se desenvolve durante o ano. Muitos lugares fecham, muitas pousadas, muitos lugares estão fechados nessa época do ano. Eu acho que só fica restaurantes. E não tem muita opção de turismo. Aqui não tem museus, não tem coisas assim, se chove, sabe? Coisas fechadas onde vocês podem visitar. Mas ainda fica o turismo de eventos de esporte. Acontece que tem triatlon aqui na cidade, tem eventos de corrida e tal. Então tem um público que acaba vindo também durante o ano, né? E consome as coisas da cidade. Só que muitas pessoas que vêm pra cá, que é uma coisa assim que eu tenho identificado já faz muito tempo, que eu sou do Sul, mas aqui foi praticamente minha segunda casa. A história daqui da região também, ela não é muito... tá começando as pessoas a valorizarem e a contarem um pouquinho mais agora, sabe? E porque também nunca teve esse olhar de pegar e olhar para as pessoas que, sim, não tem uma população muito grande, né? Não se compara com o Rio de Janeiro,
Mas não foi pegar, não foi olhado para eles e falar, vamos fazer alguma coisa então para o povo que mora aqui ter coisa para fazer durante o ano, ter atrativos, não precisar necessariamente ficar se movimentando muito. E agora, por exemplo, agora a gente tá com feriado, né? Então tem bastante gente que vem pra curtir a praia um pouquinho. E isso até me machuca um pouquinho hoje, neste momento, assim, porque a gente tá no meio de uma pandemia, né? É a renda da cidade também. Só que, nossa, até antes de falar contigo, poucas horas antes, eu vi que Gramado, lá no Rio Grande do Sul, está lotado de turistas agora, neste momento. Lotado. E como é que tá aí no Rio de Janeiro? Assim, aqui no Rio não está lotado de turista, mas os próprios moradores, né, não estão respeitando, infelizmente, a questão do isolamento, porque já começou um processo de reabertura, mesmo sem a curva ter achatado, o que é um problema. Né? Isso vai causar um problema para a gente muito sério depois, principalmente para esse mercado do turismo, porque o turismo ele é global, né? E as pessoas olham para um país, para uma cidade que fala, cara, eles não estão nem aí, não estão nem se importando, não sei se eu quero conhecer esse lugar, não. Não sei se eu quero colocar em risco a minha vida para conhecer um lugar que é lindo. É lindo, no caso do Rio de Janeiro, Santa Catarina, são lugares lindos. Mas você está primeiro, né, dando valor à sua vida. Tipo, é uma coisa séria, não é uma gripezinha, é muito sério. A minha mãe... Você recebe muito turista internacional, né? Aqui em Garopaba, em Muito. Florianópolis tem, mas em Garopaba não tem muito turista internacional. Mas aí, então, eu olho assim pro Rio de Janeiro. Exatamente. É muito complicada a situação que a gente está vivendo agora, mas eu acho que ainda assim a gente não pode perder a esperança, né? Não dá para jogar a toalha e falar, cara, não, já deu, não, nada mais vai dar certo. Não dá. A gente ainda tem que manter aquele fiozinho ali de esperança, que é a última que morre, né? Tem que manter essa chama acesa, porque quem trabalha com turismo, quem trabalha muito na rua, tipo eu trabalho muito na rua, eu faço o tour da Pequena África, eu sou guia, eu gosto de gente, eu gosto de lugares, eu gosto de conectar com pessoas do mundo todo. E aí, quando isso é travado de mim, teve um momento que eu fiquei, caraca, e agora, o que eu faço? Né? Mas tem algumas vezes que esse momento, eu não quero aqui romantizar a questão da produtividade numa pandemia, tá? Não, a minha intenção não é essa, não é essa romantização. Eu estou falando aqui o que aconteceu comigo, né? Dando opiniões aqui da minha vida, tá bom? Não é romantização de produtividade. Mas a questão é, quando esse momento de pandemia teve, e a gente está aqui desde eu estou em casa desde o dia 13 de março, né? Direto. Chegou um momento assim, passaram-se 2 semanas, 2 primeiras semanas eu me vi, tô de férias, né? Beleza, tô cansada, vou aqui Netflix, Amazon Prime, deixa eu descansar. Passaram dessas 2 semanas, eu entrei num outro ciclo, que foi, caraca, e agora? Não tem mais guiamento, tá tudo fechado. Né? Começou a vir aqui, ó, negócio aqui do ficar triste. Na 4ª semana, eu pensei assim, cara, não é possível, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu gosto de produzir, e eu gosto de ficar pensando em coisas que a gente pode fazer. E nesse momento de produção, foi que surgiram as possibilidades, junto com a minha equipe. Eu gosto de ouvir a minha equipe. E aí trouxeram sugestões, cara, vamos fazer alguma coisa virtual, né? E aí surgiu a ideia de fazer um tour virtual pelo Rio de Janeiro mesmo, de cenários que já eram conhecidos pelas pessoas. É claro que a experiência não é a mesma do contato, mas a gente consegue passar a mensagem e a gente consegue colocar a nossa marca ali, né, na cabeça daquelas pessoas para que essa marca não seja esquecida. E a gente veio tentando movimentar as nossas redes, né, as pessoas que seguem a gente, a participar do tour virtual. A gente criou um e-book com 50 lugares diferentes para conhecer no Rio de Janeiro após a pandemia. E assim, esse e-book vai ficar para sempre, amém. Então, assim, é uma renda que a gente vai continuar tendo ele ali até quando as pessoas quiserem comprar. E a gente já está querendo colocar esse book em outras línguas, em espanhol, em inglês, para a gente poder oferecer também para os nossos, né, futuros clientes e para deixar disponibilizado nessas plataformas online. Então, assim, esse momento eu vou dizer
da pandemia em si, para São Mais Carioca, para mim como empresária, empreendedora, foi importante, né? Foi um momento que eu pude olhar mais para dentro do negócio e olhar o Né? mercado, exatamente, e E olhar o mercado como um todo e verificar que possibilidades eram essas que eu tinha na minha mão e que até então ninguém tinha visto, né? Tipo, agora tem várias pessoas fazendo tour virtual e tudo mais. Mas quando a gente fez lá 2 meses atrás, não tinha ninguém fazendo, né? Um e-book, por incrível que pareça, nenhuma agência tem um e-book com os lugares que ela mesma vende. Então, olha que louco como esses profissionais de turismo, eles não conseguem se ver como empresário, eles se veem só como um mero executor. E é isso. Eu vendo o pacote e acabou. Me fez pensar agora falando sobre as empresas, as agências receptivas, né? Que para quem não sabe, a agência receptiva são empresas que recebem os turistas e mostram o local deles para eles. Não são empresas que eu te vendo o roteiro lá para fora, então tu vai sair. Esses são os emissivos, que fazem com que as pessoas saiam, né? Se movimentem. E muitas empresas receptivas não têm, seguem vendendo, né, o mesmo tipo de roteiro, várias, né, todas iguais, o mesmo roteiro. Tu vai lá, por exemplo, vamos utilizar o exemplo do Pão de Açúcar e do Cristo. Várias empresas diferentes vendem esse tipo de roteiro. E agora, como que vai se destacar, né? Quando as pessoas têm que vão começar a pesquisar agora depois para onde que vai, que empresa, o que a gente vai, o que a gente vai contratar, né? Até porque lugares muito cheios agora por um bom tempo não vai ser possível, né? E também pelo fato de que hoje as pessoas precisam de um propósito, né? Elas querem ter uma viagem, elas querem entender um pouquinho melhor aquele lugar, assim. Então, quando eu vendo, assim, né, o teu trabalho e isso, é uma maneira muito boa de diferenciação, né? Que dá um valor também, né, pro lugar, pro turista, que ele mostra, assim, olha, tem uma opção diferente de lugar, de coisa para fazer, de lugar para visitar. E também com um diferencial competitivo muito grande para vocês com outras empresas receptivas, né? Sim, com certeza. Como é que é assim, essa relação? Inclusive, essas empresas receptivas, vocês também fazem parcerias? Eles vendem vocês? Como que funciona isso? Ou realmente a gente tem e vocês fazem de vocês? A gente tem parceria com agências de receptivo, principalmente agências de receptivo com o público internacional. Por quê? Porque esse público internacional, ele começa a se tornar um público mais exigente, né? Porque assim, eu não quero ir para o Rio de Janeiro só para ver o Cristo Pão de Açúcar. Eu quero ter experiências locais, eu quero vivenciar coisas, eu não quero só ir para tirar uma foto da paisagem. O que ainda esse turista nacional ainda tem esse perfil, né? Ele ainda tem esse perfil de querer só ir para aquele lugar para tirar uma foto, postar no Instagram, porque ele viu alguém fazendo igual, né? Já o turista internacional, ele já começa a ter um outro tipo de visão e outro tipo de relacionamento com aqueles lugares que ele visita. Então, a maioria dos turistas internacionais, quando vêm, eles não ficam pouco tempo, ele fica em torno de 1, 2 semanas. Então, aí você já consegue identificar que, tipo, ele está mais tempo que um turista nacional que às vezes só fica 4, 5 dias. E aí é claro que ele vai querer fazer o must do. Eu tenho que ir no Cristo, eu tenho que ir em Copacabana, eu tenho que ir no Pão de Açúcar. Mas uma pessoa que fica mais tempo já é uma pessoa que quer coisas diferentes, entendeu? Então é bem mais interessante nesse sentido. Eu até falar em economia criativa e turismo. Quando eu fiz a live sobre turismo criativo, eu pesquisei que esse turista que ele fica mais tempo, ele realmente gasta mais, ele quer coisas diferentes. É uma característica mesmo, né, de entender também melhor a cultura, ele é mais aberto, ele fica mais tempo no lugar. Então, acho que é bem esse o tipo de turista que você recebe, né? O turista criativo que não quer o que todo mundo quer. Até quer, mas também quer coisas diferentes, né? Sim, sim, com certeza. E o que eu queria falar para vocês aqui é que eu não estou falando que esse público nacional, que ele não gosta
de conhecer lugares diferentes. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando uma questão de perfil. E quando a gente fala, a gente tem muito esse pensamento, às vezes, né, que o brasileiro ele não gosta de cultura, que o brasileiro ele não gosta de visitar museu, que o brasileiro, não, fazer passeio para museu ninguém vai. Gente, o CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, é um dos atrativos mais visitados do mundo e é um centro cultural. Então, quando a gente fala e repete esse tipo, né, de padrão, de tipo, o brasileiro não gosta de cultura, isso está muito errado. Na verdade, o que acontece é que o brasileiro, talvez, ele não seja apresentado a esse tipo de atividade. Né? Quantos de nós aqui, quando era criança na escola, foi em passeio de museu? Né? Foi em passeio para conhecer algum bairro, por exemplo. Né? É difícil, principalmente se você estuda numa instituição pública, né? Que não tem tantos esses recursos para alugar um ônibus e botar 40 crianças dentro de um ônibus e levar 4 professores para cuidar daquela criançada toda. É mais complicado. E aí, quando a gente não dá, não fala para essas pessoas que existe essa cultura que está ali, que está à disposição, que a entrada é gratuita, elas não sabem. Então, assim, elas não sabem. Não é porque elas não gostam, é porque elas não sabem que existe. E, gente, não sabem. Né? Exatamente. E aí, assim, eu sempre falo isso nas minhas palestras, tipo, 70% do público da Sou Mais Carioca é o público da Zona Norte, né, do subúrbio do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, que são regiões que não são ricas, igual Copacabana e Ipanema Leblon. Né? É uma galera que trabalha para caraca, ganha 1, 2, 3 salários mínimos ali, normalmente tem uma família de 3, 4 pessoas, e é isso, mas que ainda assim quer ter um momento de lazer. Então, esse é o nosso público, né? A nossa persona é essa galera. E é importante também, se você trabalha com turismo, você entender para quem é que você está vendendo. Né? Para quem é que você está vendendo, quem é a sua persona, para quem que você vende, o que essa pessoa gosta de fazer, onde que ela tá, e o que ela sente, qual é a necessidade dela. Por que eu estou fazendo esse roteiro aqui falando de Pequena África? Né? Tem que ter esse propósito também de venda. E aí, os nossos roteiros de trilha são 30% das pessoas que gostam deles, não são os mais vendidos. E aí, quando eu mostro esse número de 70% do meu público gosta de passeios culturais, eu já quebro um paradigma que é esse do brasileiro não gosta de cultura. Opa, peraí. Como assim 70% do seu público gosta de museu e atrativos culturais? Então é isso, é quebrar de fato esse paradigma, né? Quebrar isso que a gente aprende lá desde criança, da escola da Tia Teté, que a gente não gosta de museu, que o brasileiro não gosta de nada. Sim, tem muita gente pensa também que o turismo, ele é só realmente aquelas coisas turísticas. É o atrativo turístico, é o hotel, aí é a agência de viagens, né, empresas que trabalham com turismo, que é só isso. Mas não, existe mais um monte de coisa. Aí tem as farmácias, tem a banca de jornal, tem ali o turista, quando ele vai, ele também consome gasolina, ele consome várias coisas. Então, a gente, eu acho que quando a gente fala assim, sobre turismo, é possível fazer um conjunto, fazer parcerias, né, entre opções diferentes do mercado, do negócio e tal, e montar um roteiro e fazer alguma coisa para atrair esse tipo de gente. Até a Júlia, que é uma amiga que tá aí, ela falando, arquiteta pira. Isso é uma coisa muito do turismo também, que o turismo tem que caracterizar a arquitetura do lugar, né? Sim. A gente tem que... É muito bom, é muito legal, dá para fazer roteiros, inclusive contando histórias de arquitetos e os trabalhos que eles fizeram nos lugares, nas cidades e tal. Então, a gente tem uma opção tão grande, né, para utilizar com o turismo, que as pessoas não veem isso. Elas acham que para trabalhar com turismo tem que ter um lugar específico. E aí, exatamente. É uma coisa que eu gosto de bater na tecla, assim, que eu passei a semana inteira falando, que as empresas elas podem se diferenciar abrindo suas portas e mostrando para os turistas. É possível ensinar eles como que se faz seu trabalho, né? Fazendo, que nem na terça-feira, a Lisa, amiga minha, ela comentou que tem uma
uma empresa que faz queijos veganos, se eu não me engano, e eles começaram a vender um e-book ensinando as pessoas a fazerem os queijos veganos deles, já que eles não podem receber. Então, assim, isso também pode ser uma visitação em breve, de ensinando, ter workshops e tal. E isso a gente pode levar para tudo quanto é coisa, em todas as cidades. Inclusive, não, com certeza, que no Rio de Janeiro tem tanta gente que faz tanta coisa criativa e legal. E se a gente, né, como... até pessoas que têm um olhar empreendedor, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ir para a área do turismo. Olha para esse povo, olha para essa gente que tem a criatividade, que às vezes esteja precisando de um empurrãozinho, né? Uhum. E a gente não só pensar em fazer lá, criar alguma coisa que em breve seja o novo Pão de Açúcar, o novo Cristo Redentor. Então, Exatamente. além, né, de a gente fazer esses roteiros, a gente também tem que pensar em valorizar esse tipo de outros tipos de atividades, porque tudo isso pode ser turismo. E não só para Com esse turista de certeza. fora, para esse turista de dentro, esse turista interno que mora na cidade, né? Com Então, certeza. E alguém colocou aqui nos comentários, né, que turismo é rede, e é rede. E essa rede ela precisa estar muito fortalecida, principalmente agora nesse pós-Covid-19. Né? Se essa rede não estiver fortalecida, se a gente aqui que faz parte desse trade turístico, e aí quando eu falo de trade, eu estou falando da galera que é turismóloga, da galera que é guia, da galera que tem hotel, pousada, Airbnb, né? Da galera que é agente de viagem, da galera que é de transporte, é do trade. São pessoas que são esses fornecedores turísticos, né? Galera que tem barco, enfim. Se a gente não fortalecer essa rede e se a gente não conseguir se conectar, vai ficar mais complicado. Porque, por exemplo, eu conheço guias de turismo do sul do Brasil, conheço de São Paulo, conheço uma galera. Qual vai ser a minha? Se alguém vier para mim e pedir indicação para São Paulo, sei lá, para fazer por exemplo, ontem que eu estava vendo a live com o Gui, né? Uma caminhada negra em São Paulo. Então, cara, eu conheço o Guilherme, então é claro que eu vou indicar o Guilherme, mas tem outros guias, tem a Débora que faz um tour super legal lá, falando sobre café. Então, gente, é isso, é a gente entender quem é a nossa rede, quem faz parte da nossa rede, né? E indicar essa rede. E fortalecer a rede, porque eu acho que o turismo, ele mesmo sendo um mercado ainda assim, que é um mercado em potencial, mesmo em momento de pandemia, ele é um mercado em potencial, porque as pessoas nunca vão deixar de viajar, a gente nunca, está vendo que, inclusive, no nunca. meio de uma pandemia, as pessoas estão E as pessoas estão viajando, exatamente. Mas essas pessoas nunca vão deixar de viajar, ele é um mercado em potencial, mas ele precisa também entender, essas pessoas que fazem parte desse mercado, elas precisam entender que não é uma competição. A gente não está falando de competir aqui, picuinha, sabe? A gente está falando de fortalecimento, né? A gente está falando de criação de rede. A gente está falando de quais são as pessoas que estão dentro, né, do seu caderninho, da sua agenda no Google, que você confia de olho fechado que aquela pessoa vai fazer um bom serviço. Quem são essas pessoas? Você tem essas pessoas mapeadas, né, de bate-pronto? Se alguém te perguntar, ai, poxa, eu quero muito para o Rio de Janeiro e não conheço ninguém lá. Agora você conhece, entendeu? Eu falei isso ontem pro Guilherme, eu vou falar pra ti, não vejo a hora de poder ir pro Rio fazer os teus roteiros. Por favor, o Guilherme já fez o Pequena África. Esse Airbnb Experience é o Pequena África? Desculpa, Ti, eu vi várias coisas sobre ti, mas só pra ficar claro. Pode explicar o que é o Pequena África para as pessoas entenderem? O Pequena África, ele é um tour que eu comecei a fazer ele também há 5 anos atrás. Né? Na Sou Mais Carioca, ele foi o nosso primeiro tour, que foi o da Pequena África. E eu lembro que eu quis começar a falar de Pequena África, que é uma região ali da zona portuária do Rio de Janeiro, né? Pegando Gamboa, Saúde, passando pela Pedra do Sal, Cais do Valongo e tal, mas trazendo uma narrativa que até então não era muito falada. E eu sempre falo isso para os meus alunos no curso técnico de guia de turismo, que tenha uma narrativa. E eu tive essa narrativa e eu me apropriei dessa narrativa, que é uma narrativa que não é muito falada, que é sempre colocada para debaixo do tapete, que ninguém nunca quer falar muito sobre ela, que é a parte da escravidão, que é racismo estrutural, e a gente fala disso sim, a gente vai numa ferida, porque é necessário. Mas é também
enaltecendo, né? É falando sobre resistência, é falando sobre Respeitando. samba, é falando sobre capoeira, é falando da comida, de palavras que a gente fala, então de toda essa influência africana que a gente teve, né, no Brasil, nesse período aí da escravidão que terminou em 1888. Então, se eu crio uma narrativa diferenciada, né, e aí quem é a minha persona desse tour? Cara, principalmente o viajante que é negro. Porque quando ele olha para esse mercado do turismo, ele não vê. Hoje já vê, sim. Tem várias agências que fazem o que a gente chama de turismo afro-referenciado. Mas ele não via antes, né? Uns 5, 6 anos atrás, ele olhava assim, pô, não tem ninguém falando de mim, não tem ninguém Muitas falando da minha pessoas pensam, história. inclusive guias, né? Pensam que, ai, mas por que eu vou fazer isso agora se todo mundo já fornece, todo mundo já vende, já tem várias pessoas fazendo isso. Nossa, mas eu vou entrar no mercado muito competitivo. Gente, é só a gente olhar, né? Que nem tu fez. Olha para uma coisa que ainda não é muito bem falada, ou então que é uma dor. E faz, como tu falou, faz uma narrativa sobre isso, seja, usando o exemplo que eu falei antes, seja sobre arquitetos, seja sobre né, o racismo, sobre, enfim, dá pra gente ir longe em histórias, dá pra ir pra mulheres que bordavam, sei lá, parteiras. A gente pode ter, a gente tem Muita origami, coisa. tudo pode ser uma opção de turismo, né? Só que aí, essa que é a questão, né? Quando as pessoas começam a montar um roteiro e as pessoas acham que montar um roteiro é muito fácil, é só eu pegar aqui os atrativos e seguir uma lógica aqui, um caminho, início, meio e fim, aí acabou, montei um roteiro. Tá bom, você pode fazer desse jeito, beleza. Só que se você monta um roteiro pensando primeiro na narrativa e depois na sua logística, vai fazer muito mais sentido, tanto para você, que vai vender aquele produto, quanto para o seu cliente. Porque a tua narrativa vai estar tão consolidada que as pessoas vão no teu roteiro não pelos atrativos, mas pela narrativa, que é o que acontece com a Pequena África. Ninguém compra o Pequena África para conhecer a Pedra do Sal, por exemplo. Ninguém compra o Pequena África para conhecer o Cais do Valongo, mas todo mundo compra o Pequena África porque eles sabem do que eu vou falar, eles sabem que eu vou falar da influência africana na cultura do Rio de Janeiro. E, consequentemente, esses lugares fazem parte dessa narrativa. Então, eu não montei o meu roteiro primeiro pelos pontos turísticos. Eu montei primeiro de uma narrativa que fazia sentido para mim, e que também fizesse sentido para outras pessoas negras que estão procurando coisas e estão querendo se conectar. Olha que palavra importante. Se conectar com a história que foi tirada, que foi perdida, né? Então, é uma conexão muito bonita, né, quando eu faço esse tour. Porque as pessoas, quando terminam o tour, independente deles serem turistas nacionais ou internacionais, há essa conexão. E quando essa conexão acontece, você vê gente chorando, você vê gente me abraçando, você vê gente que, naquele momento que eu estava contando aquela história, entendeu a história dela, a história daquela pessoa. Gente, isso é muito lindo. Sabe? Eu fico toda arrepiada aqui, porque eu sinto, eu Agora aqui morro de também. saudade. Eu Eu quase morro de saudade de ir pra eu me rua, emocionei porque é agora que tu isso que tá eu gosto de falando, fazer, assim. Porque entendeu? é muito mais significativo quando a gente faz alguma coisa também que tem esse valor, né? Não só para dar o valor para o turista, mas para nós também, né? Tem que ser uma coisa Uhum. que faça com que a gente levante da cama todos os dias e realmente ajude as pessoas a ter uma experiência diferente e tal. Então, quando eu começo a parar e pensar no turismo assim também, de que maneira que eu também posso fazer isso, eu tô me redescobrindo, como eu te falei quando eu te convidei, né, Gabi, eu tô me redescobrindo também nesse ambiente de pegar e falar, porque até o momento eu sempre fui a pessoa que buscava as experiências. Eu não cheguei a criar, né, não criei experiência para os outros ainda. Crio aqui, postando no meu Instagram, que as pessoas me olham de vez em quando e tal, mas é diferente, porque o significado é outro, a gente também valoriza a comunidade, a gente valoriza a história daquele lugar, a gente valoriza daí a arquitetura, o ambiente, é sustentável também, né? A gente faz com que seja preservado. Isso é uma coisa que eu falo quando eu começo
Porque quando eu estudei sobre turismo, eu estudei muito sobre segmentação, sobre o que, que era realmente, o que, que é, qual que é o objetivo do turismo. E eu até coloquei num textinho que eu te mandei que muitas pessoas não sabem. Um dos principais objetivos do turismo é maximizar as coisas boas que a cidade, que o lugar tem, e minimizar as coisas negativas. E isso só é possível quando, sim, a gente completa a nossa rede, a gente monta, né, a nossa rede, a gente conversa com as pessoas, a gente se conecta com as pessoas e, e a partir daí a gente começa a criar, desenvolver coisas juntos, né? Talvez ver o que esteja precisando, ver qual que é a dor das pessoas, o que está faltando no lugar, o que a gente poderia ajudar nisso. Inclusive, tu já me deu até a ideia de fazer aqui em Garopaba sobre a memória historiana aqui. Olha aí, Brasil, tá vendo? Eu só dou boas ideias, gente. Sim, olha só. E eu queria que tu falasse, assim, tu sabe de outras... isso é uma coisa que vem acontecendo mais, eu acho, no Brasil, né? De mostrar esses roteiros um pouco diferentes. Tem outras... até a Denise perguntou ali, sabe de algum em Porto Alegre. Eu vou te falar que eu não pesquisei muita coisa ainda sobre isso, mas tu sabe de alguma coisa que faz esse roteiro diferente, assim, também? O Guilherme também comentou No Brasil, na live de ontem, tem... em alguns outros exemplos de roteiros sim. diferentes. Então, deixa eu responder o Elias aí, né? A Elias, Denise. a Denise Elias. Em Porto Alegre tem sim, tem a Lidiane. Se você quiser, me manda um direct que eu mando o link do perfil da Lid. Ela é uma ótima guia e é muito engraçado porque a Lid já me seguia no Instagram. E a gente conseguiu se conectar, assim, eu ligar para ela, e aí, cara, quem é você? Me conta um pouco, o que você faz? E tá ótimo, e a gente tá rolando essa parceria de verdade, criando essa rede, né? Então, Lid, me manda um direct que eu mando o perfil dela. Sim. Sobre pessoas e empresas que fazem coisas diferentes, assim como a gente, aqui no Rio, a gente tem a Rio by Foot, eles também são uma empresa de walking tour, eu conheço a Dani, que é uma das guias de turismo, um amorzinho também. Tem a Tati, do Rio Art Experience, onde ela é artista plástica e ela também é guia de turismo. Então, os roteiros delas são voltados para esse tipo de arte. Então, ela faz tour de grafite, ela faz tour, ela mora em Santa Teresa, então ela conhece os ateliês dos artistas em Santa Teresa. Então, você tem alguém que tenha uma autoridade naquele assunto, ela sabe do que ela está falando, e também é uma guia de turismo credenciada, né? A gente tem Diaspora Black, que faz os roteiros, né, afro-referenciados, e aí pega a galera do Brasil todo, fazendo a caminhada que o Gui faz pelo Diaspora Black também, que é a caminhada negra em São Paulo. Tem a Débora, que faz um tour de café em São Paulo. Enfim, tem uma galera que, e eu falo que é uma galera que está vindo nova aí, né, para esse mercado, tanto de agente de viagem, né, ou de guia de turismo, que está tentando pensar na inovação, né, que está tentando trazer um fôlego novo para um mercado que é saturado, que assim, quando eu falo de saturado, que não tem mais oportunidade para ninguém, mas é uma saturação de que você só vê as mesmas coisas, quando na verdade existem outras possibilidades também para vocês fazerem, né? Focar de repente mais em museu, focar mais, alguém falou de arquitetura, trazer essa narrativa, ou sobre mulheres. Aqui no Rio também tem uma conta de Instagram que é da Adri, e a Adri foi minha aluna no curso de guia de turismo. Eu fico muito feliz quando os meus alunos desenvolvem os projetos próprios, né? E ela desenvolveu um projeto chamado Tour Delas, onde todos os roteiros que ela faz é só sobre mulher. Então, se ela faz um roteiro no centro do Rio, é só sobre mulheres que foram importantes na história e que tem aquela parte do Rio de Janeiro como pano de fundo. Ela tem um roteiro de grafite, mas ela fala só sobre as grafiteiras. Então, cara, é um trabalho incrível, Existe assim. muita opção, né, Gabi? As pessoas têm Tem que muita olhar para coisa. olhar para essa abundância, né? Só que as pessoas precisam exercer a questão da criatividade, né? E parar de olhar tanto para o óbvio, tanto para o mercado da obviedade, porque a obviedade ela já é vendida pelo Ministério do Turismo, pela Embratur, né? Para esses turistas internacionais, eles só vendem o óbvio. E aí quando eles chegam aqui e quando eu pergunto, no início do meu tour da Pequena África, eu faço essa pergunta: o que você conhece de Brasil?
Eles não conhecem nada. Nada. Eu estava morando fora, eu morei 9 meses eu estava na Austrália e na Nova Zelândia agora nos últimos 9 meses, eu voltei por causa da pandemia. Eu falava, né, que eu era do Brasil e tal. Nossa, Rio de Janeiro, as pessoas ainda realmente só veem o Rio de Janeiro como Pão de Açúcar, vem o Carnaval. E Copacabana. Sim, Copacabana. E sim, tem muita coisa do turismo sexual e das mulheres. Que a mulher brasileira também, sabe? Exatamente. Gente, tem tanta coisa. Eu ficava assim, ai meu Deus, e agora? Começa a falar ou não começo? É complicado, mas assim, essa galera nova, de turismólogo, a galera nova que está abrindo agência, a galera nova que está se formando como guia, eles já começam a pensar um pouco mais fora da caixa, né? Eu falo que quando eu dou aula, eu crio monstros, né? Porque a minha aula é isso aqui por 4 horas, é só com o pezão na porta e fazendo com que aquelas pessoas que estão ali assistindo a minha aula pensem de uma forma crítica e pensem, cara, não quero que você seja mais um na multidão, eu quero que você se destaque. Tô nem aí se você vai ser meu concorrente. Eu não tô pensando nisso. Eu tô Não é pensando esse que o você vai ser objetivo, bom pra né? caramba. Porque começa a virar um polo diferente, né? Isso que realmente a gente tem Exatamente. que ver. As pessoas pensam no turismo porque sim, quem não estuda o turismo e não entende, vê como essa coisa saturada, como tu falou, vê como essa coisa que é só os atrativos, não tem outras opções. Mas sim, pegando o tema da nossa live, né? Turismo como um potencial mercado. Muitas pessoas não têm ideia que quando a gente começa a desenvolver um local, a gente pode melhorar o nível de escolaridade daquele local, a gente pode melhorar a renda daquelas pessoas também, a renda Exatamente. da comunidade. E além dela começar a ser bem vista, as pessoas começar a ver uma luz no fim do túnel, parece também querer se movimentar, começa a virar uma coisa em conjunto, né? Então, muitas pessoas pensam, porque eu vou abrir meu negócio, eu vou começar a mostrar, porque não dá, porque não dá, é eu sozinho e sou eu que tenho que lutar todos os dias com um eu diferente. Mas por que tu tem que lutar sozinho, né? Por que não junta todo mundo e vamos todo mundo pra luta junto? Exatamente. Isso é uma Porque coisa que eu assim, sinto falta de turismólogos, que o povo se junte também, todo com mundo, certeza. né? Porque Mas pensa no isso turismo. também, mas isso também acontece com os guias de turismo, né? Eu ia te perguntar Infelizmente, isso agora, como tá? a gente ainda tem muito guia de turismo que vê o outro guia só como concorrente. Tipo, poxa, perdi o meu city tour hoje pro fulaninho ali. Aham. Mano, desenvolve um rolê teu então, sabe? Para de Sim! ficar Para de dando reclamar dinheiro da para as agências de gente! turismo. Gente, eu falo isso para os meus alunos, porque assim, gente, vocês estão achando que vão terminar o curso de guia e vão ganhar rios de dinheiro? Primeiro, não vão. Se quiser sair agora da sala de aula e ir para casa, vai. Porque eu já estou te falando logo a realidade, entendeu? Sim. Segundo, se você não desenvolver alguma coisa sua, onde a sua narrativa é importante, onde você seja autoridade naquele assunto, vai ser muito difícil de você se destacar. Então, por exemplo, eu amo cerveja. Mano, faz um tour de cerveja, onde só tu vai ter aquele tour de cerveja. Entendeu? Adoro café, faz um tour de café. Eu gosto de cozinhar, faz um tour e termina na sua cozinha cozinhando uma feijoada, um angu, sei lá, inventa, dá teu jeito. O céu é o limite para o turismo, entendeu? Sim. Só que tem muito guia que não consegue, fica totalmente 100% dependente de agência de viagem. E, infelizmente, tem muita agência de turismo que não valorizam o trabalho do guia, que simplesmente veem o guia como um mero executor. Quando, na verdade, ele é a peça mais importante do produto dele. Porque se o guia Isso é não uma for coisa que bom, a gente tem que bater na tecla, né? Quando for fazer uma viagem, realmente ver se esse guia ele é credenciado, se essa pessoa ela pode fazer esse roteiro. Porque, assim, é uma profissão, é uma coisa que tem que... A gente aí que tá batalhando, que tá querendo uma oportunidade, né? A gente pega, é um conhecido, eu vou lá, vou te levar pra conhecer. Eu não levo. Quando eu falo que eu sou formada em turismo, eu falo, eu não sou guia. Eu não levo. exatamente. Eu trabalho... minha família tem pousada aqui em Santa Catarina, e tem, quando assim, tá em altíssima temporada, todo mundo cheio os quartos e tal, tem 80, 90 pessoas. Sempre tem alguém que me pergunta, tá, mas onde é que eu vou lá, me leva pra fazer coisa. Não, tá, tem um monte de empresa aí que pode fazer isso pra ti.
Então, nosso papel também, né, de pessoas que somos do trade, que trabalhamos com isso, a gente tem que ter essa questão ética também, né, entrar em contato com um profissional que realmente seja formado nisso, que faça realmente essa atividade. Mas aí eu também queria que a gente bater na tecla de que se vocês que estão assistindo, né, tem ideia de ir para o turismo e montar essas coisas diferentes, não tem problema tu não ser formado e não trabalhar no assunto, mas pelo menos traz pessoas que possam executar, que possam fazer, que realmente tenham um estudo, que façam um aporte, que tenham essa base, né? Inclusive, já juntando a questão do marketing turístico, o marketing voltado para o turismo, ele é justamente para entender isso, para entender a capacidade do local, né? Para ver, vamos colocar, vamos fazer um roteiro, vamos fazer um atrativo novo aqui, começar a criar um polo, sei lá, né? Qual que é o objetivo da pessoa. A gente tem que entender que também os lugares, eles têm um máximo que pode suportar, né? A gente não pode ultrapassar isso. Sempre batendo na tecla de que o turismo ele tem que ser sustentável. E quando a gente fala de sustentabilidade, não é só a parte ecológica, é da cultura, é da sociedade, é da educação, é de tudo, né? Se for ver, botar no Google mesmo, né? O que é sustentabilidade, vai vir, sim, a parte ambiental, mas tem um monte de coisa também que quer dizer. É principalmente a cultura, a história, o patrimônio, a arquitetura, as pessoas, né? O que elas vivem, por que tanto lugar é diferente um do outro. Porque existe essa sustentabilidade, né, em cada um deles. Uhum. Então, a gente, sim, eu acho que, eu não acho, tenho certeza, ainda mais conversando contigo, que a gente tem milhares de oportunidades e de ideias e negócios que a gente pode criar, mas sim, ele tem que ser planejado, né, Gabi? Ele tem que ser... Com certeza. Não dá, eu bato muito nessa tecla do planejamento, sim. E quanto mais gente capacitado, criativo, né, que queira que esse mercado ele tenha mais potencial do que ele já é, porque é um mercado que sempre vai ter um potencial de investimento de dinheiro, de tempo, de conhecimento, de qualquer coisa, né? Mas quanto mais pessoas pensarem nessa mesma linha, tipo, cara, eu preciso ter essa infraestrutura melhorada, né? Porque assim eu vou conseguir desenvolver um marketing daquele lugar, daquele destino, né? Como é que as pessoas veem esse destino? Será que as pessoas veem alguma coisa nesse destino? Né? A gente tem bairros icônicos. Né? Exatamente. Porque às vezes... Sim, porque às vezes precisa ter um trabalho primeiro, não é nem com o turista, como o turista vê aquele local, mas com os moradores daquele lugar. Porque, por exemplo, aqui tem Madureira, não sei se você já ouviu falar de Madureira, aqui no Rio de Janeiro, que é um bairro do subúrbio. E Madureira, ele tem um potencial turístico enorme, porque ele tem 2 escolas de samba, que é o Império e a Portela. Ele tem Casa de Jongo, que é muito difícil de você ver Casa de Jongo aqui, assim, à torta e à direito. Ele tem Baile Charme, tem um monte de coisa. Só que o que acontece? Esse trabalho de marketing turístico, esse marketing daquele destino, ele precisa ser feito primeiro com as pessoas que moram ali. Elas primeiro precisam identificar que aquele lugar ele é um potencial também. Porque se você for parar na rua alguma pessoa que mora em Madureira, falar, poxa, eu quero trazer um grupo aqui de 10 americanos para conhecer Madureira. A primeira coisa que ela vai falar assim, pra quê? Não tem nada aqui. Então, é um trabalho primeiro interno. Eu escuto isso aqui também. Pra quê? Não tem nada, mas não tem nada pra fazer. Não tem, meu Deus do céu. É uma educação. Isso demora, isso leva tempo. É uma educação que isso precisa começar a acontecer com esse cidadão. Por isso que eu sempre bati na tecla de considerar esse morador, né, um potencial turista. Por mais que os conceitos de turista, de turismo, né, pela OMT, sejam totalmente diferentes do que eu estou falando aqui para vocês fazerem. Mas eu não estou falando de conceito, eu estou trazendo coisas práticas, né? De conceito já tem muito conceito por aí. Mas a partir do momento que esse marketing ele começa, né, é o endomarketing, que ele começa a ser feito com esses moradores, vai estar tão enraizado que eles mesmos vão ser os replicadores do potencial daquele destino. E aí, meu amor, aí não tem para ninguém. Porque, por exemplo, pessoas que moram
no Rio de Janeiro, né? Se você falar Rio de Janeiro como todo, Rio tem muita coisa para fazer. Se você falar Paris, se você falar Barcelona, se você falar um monte de lugar, as pessoas que moram ali vão te falar, pô, não, vai ali, tem isso tudo para fazer. Se você for em coisas mais específicas, como bairros, por exemplo, as pessoas não vão saber. Porque para elas, o bairro é só o lugar onde eu moro e onde eu durmo. Porque o que Né? é Eu não tenho comercializado opção de muito nessa lazer. coisa grande, né? O que é mais comercializado não adianta, as pessoas focam nesse tipo de coisa. E Gabi, acabou de aparecer aqui uma mensagem quando tu tava falando que a gente tem 2 minutos. 2 minutos Gente, mas o papo tá tão bom. Sim, já passou tão rápido. Eu queria que tu desse uma mensagenzinha rapidinho, porque agora, na verdade, era 2, mas agora é um só. Imagina. Para quem tem interesse em falar sobre o turismo e em potencializar, né, o turismo. Tem que ser rapidinho. Gente, então, queria agradecer a Gabi por esse convite. Foi muito legal o bate-papo aqui com vocês. E, assim, a única dica que eu posso dar para vocês, se vocês quiserem investir no turismo, no mercado de turismo, que é criem suas próprias narrativas. Foquem nisso que vai dar tudo certo. E me sigam lá no Instagram. Sim, sigam a Gabi e eu sou mais carioca também. Gabi, eu não vejo a hora de te conhecer e fazer os teus roteiros Por favor. também. Tomara que isso passe logo, que eu possa viajar e te conhecer. Muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou também. Olha, eu fiquei muito feliz com o nosso bate-papo hoje. Encerrou assim com chave de ouro. E eu espero que a gente continue isso de outras maneiras, viu? Com certeza. Iremos. Muito, Um beijo, muito gente. obrigada. Beijo. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, Gabi.